história hoje e vamos falar sobre um assunto bastante importante, um momento histórico para o nosso país: independência do Brasil. Quando os portugueses chegaram no nosso território, se apossaram do nosso território, o nosso país passou a fazer parte de Portugal, passou a pertencer a Portugal. Então, o Brasil, durante muito tempo, ficou sendo uma colônia de Portugal. E depois de muitos anos, os brasileiros já não estavam mais contentes com essa situação. Afinal, eles trabalhavam muito e o dinheiro que ganhavam trabalhando, uma parte precisava ser mandada para Portugal. Pagavam-se impostos altíssimos e os brasileiros não estavam satisfeitos mais com essa situação. O rei de Portugal, por sua vez, começou a exigir que Dom Pedro, seu filho, que vivia aqui, retornasse para Portugal. E Dom Pedro sentia-se dividido. Afinal, ele precisava obedecer às ordens de seu pai. Por outro lado, ele gostava muito do Brasil e do povo brasileiro e não pretendia voltar para Portugal. Então, aqui no nosso território, muitas pessoas também se sentiam divididas com relação a essa situação. Algumas pessoas achavam que Dom Pedro deveria sim voltar para Portugal, obedecer às ordens do rei, obedecer às ordens de seu pai. Outras pessoas achavam que não, que era aqui que ele deveria ficar. Então, fizeram um abaixo-assinado, que é um documento onde se colhe assinaturas de pessoas com um determinado objetivo. No caso, o objetivo era com que Dom Pedro permanecesse no Brasil. Essa era a vontade da maioria do povo brasileiro, que Dom Pedro ficasse no Brasil. Então, eles escolheram muitas assinaturas nesse documento chamado abaixo-assinado e entregaram esse documento para Dom Pedro. Esse documento foi entregue a ele no dia 9 de janeiro de 1822. Depois que ele fez a leitura do documento, ele ficou tão sensibilizado, tão comovido, e ele disse uma frase que ficou famosa: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fica." E esse dia, 9 de janeiro de 1822, ficou conhecido como o Dia do Fico, porque foi o dia que Dom Pedro resolveu permanecer no Brasil. Entretanto, Dom João não se deu por vencido e continuou a pressionar Dom Pedro para que ele regressasse, para que ele voltasse para Portugal. E, como eu disse a vocês anteriormente, o povo aqui também estava dividido. Existiam aquelas pessoas que eram a favor que Dom Pedro voltasse para Portugal, mas também existiam pessoas que desejavam a permanência de Dom Pedro. E então começam a existir revoltas dentro do território brasileiro, a existir conflitos dentro do nosso território, em diferentes partes de nosso território. E Dom Pedro fazia, sabe o quê, crianças? Ele viajava para esses lugares a fim de acalmar essas revoltas.
E numa dessas viagens que ele estava fazendo, ele recebe uma carta da esposa dele, Dona Leopoldina, e do seu melhor amigo, José Bonifácio, aconselhando Dom Pedro a proclamar a independência, ou seja, fazer com que o Brasil ficasse livre de Portugal. Isso aconteceu. Dom Pedro, depois de ler a carta que recebeu, às margens do Riacho Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro ergue a espada e grita: independência ou morte. A partir daquele momento, o Brasil deixou de ser colônia de Portugal e passou a ser um país livre. Eu deixei para vocês um texto falando sobre a independência do Brasil no caderno de história de vocês. Esse texto não tem no livro de vocês, mas é um texto muito importante. É uma data que é comemorada no nosso Brasil todo dia 7 de setembro. Geralmente acontecem desfiles de escolas, desfile de militares. Entretanto, esse ano, por conta da pandemia, eu acredito que não foi possível, não é? Mas é uma data importante e é uma data que nós precisamos entender o porquê da sua importância. Então, leiam o texto, se precisar, assistam novamente a minha fala, o meu vídeo. Junto com o texto, eu deixei também umas atividades para serem desenvolvidas, tá? Então, nessas atividades, que estão também no seu caderno, nós temos a de número 1, que diz assim: complete as frases. E aí você tem a frase A, B, C, D e a frase E. Você consulta o textinho e completa de forma adequada. Em seguida, a próxima atividade eu vou fazer agora junto com vocês, tá bom? Vou ajudá-los. Então, lápis na mão, caderninho aberto. Já? Então vamos para a atividade seguinte. No início do século XIX, uma série de acontecimentos desencadeou mudanças na vida política do Brasil. Escreva os anos desses acontecimentos. O primeiro acontecimento: Dom João retornou a Portugal, deixando aqui seu filho Dom Pedro como príncipe regente. Crianças, isso aconteceu em 1821. Então, registre agora na sua atividade, 1821. O segundo fato: Dom João e sua família mudaram-se para o Brasil. Isso ocorreu em 1808. Em 1808 é que a família real vem de mudança para o Brasil, tá? Próximo acontecimento: Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Falei há pouco para vocês, isso ocorreu no ano de 1822. Registrado? Ok. O Brasil passou à categoria de Reino Unido a Portugal. Isso aconteceu no ano de 1815. 1815. E finalmente, Dom Pedro decidiu ficar no Brasil. 1822. Certo? Olha,
no dia 1º de dezembro de 1822, Dom Pedro, que era o filho de Dom João, ele foi proclamado o primeiro imperador no nosso país. Então, ele passa a ser chamado de Dom Pedro I. Até então, antes dessa coroação, ele era apenas Dom Pedro. Depois da proclamação da independência, que ele passa a ser o primeiro imperador do nosso país, ele recebe o título de Dom Pedro I. Leiam o textinho e desenvolvam a atividade aí, tá? Bom estudo! Tchau, tchau!